Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lili Farias. A gente está aqui com um convidado super especial, o Luiz Henrique, astrólogo, para a gente falar um pouquinho sobre o que os astros têm a nos dizer, nos mostrar e nos guiar em 2020. Tô aqui na casa do Luiz Henrique, que é um lugar maravilhoso, esplêndido. Obrigada por ter me recebido aqui. Obrigado também, obrigado. Bom, assim, esse ano, assim, ele tem umas características sui generis, que a gente pode já começar a marcar desde agora, que tem a ver com a regência do ano, que começa com o Sol. Bom, o Sol, ele é o regente desse ano, então ele traz o idealismo, aquele senso da gente do que é certo, do que precisa ser correto, sabe, ético. Isso vai chamar a nossa atenção bastante neste ano. Então é uma coisa bem marcante no ano, né? Mas não é só isso que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, já partindo de uma outra ótica esotérica cultural, tem o orixá regente do ano, que é Xangô, que é, né, o orixá da justiça. E o que implica isso? Assim, a gente fica pensando, né, porque a gente sempre associa a justiça em causa e efeito, em consequência, em punição dos culpados. Mas colher aquilo que a gente plantou, né? Exatamente. Isso tem mais a ver com esse orixá, assim, certo? Que principalmente é como se saísse o gênio da garrafa e dissesse: você tem 3 desejos e eu vou atendê-los. Só que os 3 desejos já foram feitos. Eles foram feitos em 2019. Agora tu já vai ganhar eles prontinhos. E isso, tem muita gente que não se lembra mais do que pediu, sabe? Do que passou o ano inteiro mantralizando e querendo e pedindo. Se foram coisas boas, o gênio da garrafa, chamado Xangô, vamos dizer assim, entre aspas, está dizendo para você: seja feita a vossa vontade, sabe? Mas se você passou o ano inteiro maldizendo, ele também vai dizer, ele também vai dizer a mesma coisa, vontade. porque é um orixá, é uma força universal, é uma força que só tem amor e diz sim para sempre, para tudo que você, sabe? Ele nunca precisa dizer não, porque ele tem um poder infinito, então ele diz sim para tudo. Você quer, eu dou para você. Isso a gente está falando genericamente, né, Luiz Genericamente, Henrique? Então, para a gente poder entender um pouquinho e contextualizar todo o cenário, a gente pode iniciar lá com um tema sobre política, por exemplo, em que a gente sabe que o presidente, né, nessa nossa conversa prévia, a gente já teve assim uma ideia do que pode acontecer. A gente sabe que o presidente, até março, ele vive um inferno astral. E de que forma isso, dentro da política, também vai afetar a nossa política aqui na região, no estado, porque a gente sabe que a gente vive num ciclo, né? É uma relação importante, né? Nesse contexto, é assim, astrologicamente falando, ele é um pisciano. Peixes aniversaria em março, abril, né? Então ali, né? O que acontece? O ideal, então vai um conselho aqui, o ideal para ele era que ele já estivesse se preparando e direcionando as coisas de maneira que ele não tivesse aumento de desgaste nessa época. É a época que você tem que ficar, como se diz assim, pianíssimo, sabe? Tudo tem que ser tocado com leveza, com delicadeza, com assim, cuidado extremo e zelo, entende? Eu sei que eu falei palavras que não fazem muito parte do perfil dele, mas seria pelo menos no tocante à saúde dele, que é a parte que vai ficar bem delicada nesse período, entende? E então, a gente quando vai chegando perto do aniversário, a gente diminui a marcha, a gente diminui a velocidade, a gente tira o pé. E é isso que fica esse conselho, porque senão vai chegar lá na época do máximo desgaste com o máximo de tensão. E sem energia. E sem energia. Então, não é exatamente uma previsão política, sim uma previsão pessoal, entende? De como é que você quer estar quando é o seu aniversário, certo? Você tem que estar leve, você tem que estar, né, como se diz, descansado, você tem que estar calmo. E como isso vai influenciar na forma de fazer política? Na forma de fazer política, eu acho que diminui a capacidade de ação da gente, de efeito naquilo que a gente quer. Ele vai perder força. Na verdade, vai perder muita força durante esse período. E isso afeta, de que forma vai afetar a nossa política local, regional? Hoje em dia, os astros têm a nos dizer. Hoje em dia é bem complicado quando você tenta situalizar, ou como se diz, setorizar algo no mundo globalizado. É complicado mesmo, sabe assim? Porque
Laguna, Tubarão e Imbituba fazem parte de um globo. Não de um domo plano, né? Mas de um globo, entende? E esse globo, ele interage, sabe? O que acontece em Tóquio nos toca. O que acontece na Indonésia nos toca, embora a gente ache que não. Mas nos toca por causa da velocidade que a informação consegue vencer até mesmo a barreira das línguas diferentes, né? Então, esse contexto, o que vai acontecer com a política mundial nos afeta até regionalmente, entende? E eu, olhando para essa política mundial através da astrologia, tem um aspecto muito importante para a gente falar, que foi o eclipse que já aconteceu no dia 26 de dezembro. A gente ainda sente a influência dele. Isso, já estamos sob a influência de outro eclipse ainda em janeiro. Comecinho de janeiro. Então, os eclipses são quando... Nossa, isso é raro acontecer. Esses períodos são raros. Porque esse eclipse se deu na lua nova, significando que algo nasceu. Algo despertou. A gente já está diferente. Antes do início de dezembro e agora como a gente sabe o que a gente está? A gente está mais crítico. A gente está mais exigente. E a gente está mais consciente. Positivo ou negativamente? Eu acho que consciência sempre é positivo. Querer a verdade sempre é positivo. Já atendendo essa demanda ética que a agência do Sol no ano de 2020. A gente então tende a ser mais justo, mais ético, crítico, mais ponderado e mais em 2020? Crítico. Sim, as exigências humanas elas vão ficar muito prementes. A gente já está sentindo essa influência nesse momento, né? Exatamente. Então é isso que eu acho muito, muito interessante, que a gente já está falando de uma influência que a gente já está colhendo. Porque a gente é preparado para isso. Exatamente. Então esse eclipse ele é o regente, na verdade, ele dá o tom do movimento, dos acontecimentos que vai ser o ano de 2020. Só que veja bem, é um ritmo meio acelerado, sabe? Eu acho que é um rock and roll, porque assim, ó, já deu um eclipse, aí 30 dias depois já dá outro. Nem 30 dias depois já dá outro. Então o que quer dizer isso? Isso quer dizer, marca que o ritmo vai ser bastante intenso do ano. Qual é o nosso ponto de equilíbrio dentro disso tudo? Bom, sem dúvida, a gente precisa, de uma certa forma, desvencilhar-se principalmente das nossas crenças. Da forma de fazer política, da forma de considerar os assuntos econômicos, da forma de reger as nossas vidas, até mesmo familiar e amorosa, da forma de se relacionar. Tudo isso vai passar por uma espécie de reprogramação, reconfiguração completa. Ao longo de 2020 a gente vai ter alguns períodos importantes, né? Certo. Fevereiro, março, ali, setembro, outubro, final Sim. de ano. Vamos falar um pouquinho sobre esses períodos? Bom, partindo de dezembro, que já é um período muito importante, que já dá o ritmo para 2020. É já o universo nos preparando. É o universo nos preparando. Dia 10 de janeiro já tem um aspecto importante, que é esse eclipse que já vai acontecer. Já vai acontecer um eclipse novo. Esse eclipse, ele marca a chegada do planeta Mercúrio. A comunicação no mês de janeiro... A comunicação, aliás, a mídia em geral, é a primeira coisa que vai passar por uma grande reconfiguração, certo? De que forma? Bom, primeiro que eu acho que vai haver uma espécie de, eu diria assim, de estado quase caótico. Vai haver um caos na comunicação, porque o caos, a ordem no caos, sabe? A ordem de restauração, a energia que desponta para o novo. Assim, tudo bem que veio a internet, que veio essa tecnologia maravilhosa em muitos pontos, mas essa coisa de soterrar a gente com notícia falsa já é uma coisa que já deu. Assim, estamos caminhando para o fim das fake news. Eu diria que sim. Eu acho que a fake news, ela vai perder, não é que ela vai perder efeito, mas daí entra essa questão ética, sabe? Eu ia te perguntar agora, tudo isso tem a ver com a nossa noção de bom senso. De bom senso, exatamente. Então isso vai determinar também que a mídia vai ter que se adequar a isso, sabe? Porque, assim, uma mídia que mente, vamos dizer assim, porque a fake news é uma mentira. Então, assim, uma mídia que se adequa com a mentira, ela é ética? Sabe? Eu sou ético, eu vou me adequar a isso? Não, isso vai ter que se adequar à minha nova ética. E a ética das pessoas vai ser mudada em 2020. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Então, isso vai decretar uma espécie de crise no meio de comunicação, na forma de fazer a comunicação. Vai ter um encontro aí importante entre planetas.
Uau! Dois planetas anciões aí e vem um mocinho aí para dar uma É a coisa chacoalhada. Mais importante, eu acho. Nesse período, durante esse assim, período que vai ser determinante para a próxima década. Então, aí nós entramos num novo assunto que é a sociedade, por exemplo, assim, né? Leva 500 anos para acontecer o encontro que vai acontecer este ano, de 2020. Entre os planetas? Entre os planetas Netuno, Plutão e Saturno. O último encontro deles foi em 1518, 1519. Onde a gente teve grandes revoluções. Não dá para fazer muita assim, previsão exata da data, por causa que o computador, aí ele perde um pouquinho, né, de precisão, até mesmo falando sério. Mas 1518, 1519, o que estava acontecendo no mundo? Estava se descobrindo um mundo novo, estava se descobrindo a América. Lá na Europa se falava de uma terra maravilhosa que tinha rios de mel e leite, com um povo que andava seminu e tinha prata e tinha muito ouro. Adivinha quem era? Então, estava descobrindo um mundo novo. Então, assim, e também lá na Europa estava acontecendo uma coisa muito importante, que era o início da Reforma Protestante. Era a época de Martim Lutero. Que, vejam bem, olha só como os ciclos se repetem. Martim Lutero fez um levante contra a igreja romana, na época, por causa da venda de indultos. Essa foi a base, vamos dizer, a base da divulgação da mensagem dele, foi que a igreja vendia indultos. E isso não estava correto e não era de acordo com as leis de Deus. E essa é a base que formata o protestantismo. Bom, 500 anos depois, o que nós estamos vendo agora? Um momento gigante de transformação. Bem nessa área, porque de novo, será que o Lutero, sabe assim, o Lutero revive agora contra a venda de indultos de novo, certo? Assim, né? É preciso a gente rever. Metaforicamente falando, é isso, entende? Então veja bem, é o encontro de Saturno, Plutão e Netuno novamente nos trazendo essa ideia de que nós precisamos reformar de novo. Precisamos nos reformar de novo. É um momento em que a gente vai estar mais introspectivo, um pensamento mais em si mesmo, para começar a entender, a trabalhar o coletivo, é isso? Bom, o coletivo é o que o avanço nosso. Então, passadas essas reformas todas, que elas começam em 2020, elas não terminam em 2020, mas o objetivo de toda essa reforma é dar um salto quântico na nossa coletividade. A gente precisa... O que seria um salto quântico para as pessoas entenderem? É eu olhar para a pessoa que está aqui na minha frente e ver nela a igualdade, ver nela um senso de indivíduo igual ao meu. Salto quântico seria uma espécie de evolução espiritual, né? Eu dizer não só espiritual quanto civilizatória, né? Porque hoje a gente consegue olhar no outro, odiar ele sem conhecê-lo. Por causa da cor, por causa do cabelo, por causa da cor da pele, por causa da tatuagem, né? Então, isso é uma regressão civilizatória, é perda de marcos civilizatórios. O salto quântico, para mim, é quando a gente ganha marcos civilizatórios, né? Que é o que a gente está vivenciando hoje. Hoje, né? O desafio é esse, né? E aí é nesse momento, assim, até fevereiro, março, a gente tem uns períodos, assim, bem turbulentos, por causa dessa transformação. Né? E a gente vive depois mais um período lá para setembro, outubro, bem mais intenso, né? A gente que vai fazendo esse cálculo, a gente vai vendo assim, e nós mesmos, apesar da matemática que se envolve, consegue nos surpreender, né? Eu sou astrólogo há mais de 35 anos e nunca vivi uma situação como essa. Mesmo que quando eu comecei a estudar astrologia eu fazia cálculo na mão, né? Não tinha computador. Mas assim mesmo, olhando agora, que vem vindo agora, por exemplo, no mês de março, a chegada de Júpiter, junto com esse Netuno, Plutão e Saturno, chega Júpiter junto. Então começa esse questionamento sobre a fé, começa o questionamento sobre a civilização, muito forte. Por isso que não dá para regionalizar, sabe? Tudo que vai acontecer no mundo vai acontecer com a gente também. Essa é a parte mais interessante de tudo isso. Então eu posso apontar, por exemplo, para o norte da América e olhar para lá. Muito escândalo acontece no mês de fevereiro envolvendo o norte da América. E a parte que mais vai pegar é realmente, gente, pasmem, drogas. Drogas e tráfico sexual. Isso vai explodir. Vão estourar muitos escândalos envolvendo
o governo americano nesse tipo de assunto para o mês de fevereiro, por exemplo. Aqui também no Brasil, a gente também vai viver isso? Eu vejo um eco, né? Eu vejo um eco. É aí que eu digo. É que estoura lá e reflete e aqui. reflete em todos os cantos. Em todos os cantos. Onde essa influência é maior, o reflexo é maior ainda. Aqui no Brasil está sob influência total disso, né? Então a gente vai sentir. E como isso... a gente está vendo isso agora? Bom, a gente não está vendo. A gente não está vendo porque a gente vive no país do feminicídio e ainda acha que isso é bandeira ideológica. Certo? Né? Desde que nós começamos a nossa entrevista, já morreu uma mulher vítima de violência. É verdade. Então, sabe, isso não é uma coisa ideológica, isso é um fato estatístico e a gente precisa acordar. Então, eu acho que vai haver o despertar em relação a isso, entende? Eu acho que a gente precisa desse... Como a gente falou agora, assim, é agora que está acontecendo isso, sabe? Não é uma coisa de futurologia, não. Mas esse despertar é trabalhar o coletivo, né? Trabalhar o coletivo, mas o coletivo ele se trabalha de duas maneiras, né? Assim, que é onde o trabalho das religiões tem seu valor. As religiões, eu não estou falando mal de nenhuma religião aqui, espero eu, né? Não ser interpretado dessa forma. Elas cumpriram um papel secular nesses 500 e poucos anos que a gente falou aqui, que foi justamente de conscientização coletiva, às vezes com tendências políticas, às vezes não, mas as igrejas, todas, elas foram sustentáculos dos marcos civilizatórios. Foram. Certo? Pode ser que agora estejam deixando de fazê-lo, mas elas sempre foram. Então, esse mérito elas têm. Então, nesse momento de descobertas, né, então vai ser um momento mais de questionamento, né, em relação à religião, tanto que a gente vê a quantidade de ateus, agnósticos crescendo cada vez mais. Muito. Nos países desenvolvidos, muito ainda, né? Muito mais ainda. Então, isso é Júpiter chegando no mês de fevereiro. Vai fazer questionamentos? Vai fazer esses questionamentos. Vai intensificar. Isso começa agora e aumenta em relação em fevereiro, isso eclode. Fevereiro, março, eclode também. Aí vem a parte difícil. Eclode, o questionamento vai chegar num ponto máximo, que é sobre as nossas crenças. E tem um lado, quando tu falou ali, então o coletivo deve desenvolver-se? Deve. Mas isso não é uma coisa de comum acordo. O coletivo não se desenvolve assim, como que por encanto. Existem os conflitos. Os conflitos ideológicos, eles vão se acirrar no mês de março. Porque nós vamos estar chegando perto do signo de Áries. E isso vai receber o incremento do planeta Marte, que é o planeta da guerra. O planeta da guerra chega junto. Isso tem a ver com ser ano eleitoral no Brasil? Bom, daí junta-se mais, aí tem o planeta Plutão. A política que a gente responde no Brasil é regida por Plutão, que sempre teve, desde 1822, sempre um jogo de cartas marcadas por baixo dos panos, que não é o mesmo que a gente vê aí fora, entende? Então, esse movimento de Plutão, justamente, é como se Plutão agora tivesse dizendo assim, eu quero mais que a coisa pegue fogo. Plutão está dizendo assim, o Plutão tá, digamos, desintegrando tudo isso, entende? Plutão, ele está nessa missão de desintegrar a estrutura, essa estrutura subentendida que rege de forma oculta o nosso país. Então é onde a gente vai começar, de fato, a acabar com as nossas crenças. Só assim, só acontecendo, exatamente, entende? E eu não falo que quando a gente pensa crença, a gente pensa que a gente está falando de religião. Não. São tabus. São tabus, são julgamentos, são conceitos. Tudo isso vai entrar como se diz, no liquidificador e vai ser refeito, entende? A gente precisa resgatar no meio disso duas coisas, que são os marcos civilizatórios, entende? Né? E o senso de cidadania novamente. Porque eu sou um habitante do mundo. E existir é um ato político, não partidário, mas você existe, você existe, você está na minha frente, você está do meu lado. Há coisas que eu posso fazer e há coisas que eu não posso fazer. Isso já é uma política. A política dos bons modos, da educação, do respeito. Então, existir é um ato político. Eu existo. Logo já implica. A existência implica um monte de coisa que é política, mas não é político-partidária. Né? Então tem essa parte. Essa parte, nós temos que ganhar essa noção de novo, sabe? A gente perdeu justamente esses valores porque entrou em ideologias. E não tira as ideologias para ver o que sobra. Sobra eu, sobra você. Sobra o respeito que eu tenho e a consideração que eu tenho que ter com você como ser humano e vice-versa, né? Vai chegar um momento em que a gente vai ter dois tipos de pessoas no planeta.
as que se doam e as que precisam de doação. De Quem doação. ficar nesse meio termo vai ficar de fora. Então, exatamente. Então, o que é o futuro, Vamos né? explicar melhor isso, né? O que é o futuro? Então, nós temos isso no mês de março, aí tem esse boom, é que cada uma dessas coisas vai sendo ligada mês a mês, ela não dura só um mês. Ela dispara e vai, por exemplo, então É começa... só um gatilho e ela vai propagando. Isso, então o primeiro gatilho dispara a mídia vai entrar numa espécie de ebulição para se questionar e se adequar a novas éticas, tá? O segundo boom, o boom da política, que vai ter que lidar com a verdade sobre a política. Não é a verdade sobre a política. O tráfico de influência, o tráfico do tráfico mesmo, a lavagem de dinheiro, a corrupção, as drogas e tudo isso que não podia estar perto da política e hoje está entranhado nela. Isso também vai vir à tona. Mês de fevereiro. Mês de março, eclode os movimentos sociais. Por quê? Porque Marte rege a turba. Então, isso é o próximo... Aí disparou isso também. Então, já são 3 gatilhos disparados, sabe? Então, chega lá mais ou menos no meio do ano, junho, que daí volta em Gêmeos, aí é quando essa coisa da mídia vai estar no seu ponto máximo de ebulição. Ai, tem que respirar. É difícil, mas sabe assim, primeiro quando eu fiz os cálculos eu me assustei um pouco. Agora eu já digo, oba, tava na hora. Tava na hora. Demorou. Continuando aí os meses, vamos lá. Porque como tu falou da outra vez, pra mim, 2020 não é pra amadores. Não é para amadores, exatamente. Então, já temos aí. Aí chegamos em setembro. Setembro, Libra. Aí o questionamento de Marte volta com força total. Porque daí chegou no plano oposto dele, no signo oposto dele. Daí ele cobra. Primeiro ele está dando a energia para vocês resolverem. Depois ele vai cobrar aquilo que ele acha que não ficou de acordo. Então vai ser Libra. Libra é um signo muito cobrador. Entende? Então, quando o Sol chegar em Libra, que é setembro, outubro, então ali assim a gente vai estar no ponto máximo, assim, que a gente já vai ser assim, dali, quando chegar ali não vai passar o que não entrou de acordo. Ali já vai ser o final daquilo que não está de acordo, sabe? Ali a tolerância já vai ser zero com aquilo que não se adequou. Seja por parte da coletividade em relação aos seus governantes e também entre eles também, aí acabou a tolerância, entre eles mesmos, sabe? As diferenças, as escaramuças vão virar públicas de forma total. No mundo, consequentemente no Brasil. E vai ressoar aqui. Ressoar aqui também, né? Nós paramos em que mês? Outubro. Outubro, aí novembro, dezembro, como é que vai ser? Dezembro. Eu acho que vai ser o melhor mês de todos os anos, de todos esses 12 meses, desses 11 meses turbulentos. Por que vai ser o melhor? Bom, porque daí esses planetas, eles começam daí a dar o seu, digamos assim, é como se Vênus, que é um planeta muito importante, porque Vênus e Júpiter são planetas muito importantes, eles começam a reger melhor o caos, entende? O caos começa a tomar uma espécie de ordem, uma ordem boa, uma ordem justa, uma ordem de equilíbrio. Vênus é dadivoso, é generoso e valoriza as relações. Então, assim, os primeiros meses, até novembro, vai ser assim, um momento de chacoalhada, pra ver se a galera muda. Isso. E em dezembro, aí começa... para e passamos na peneira e o que passou de bom, as passou. coisas vão continuar e a gente vai... Exatamente. Esse é aquele momento que todo mundo fala da data limite, em que as coisas acontecem assim que muita gente também fala que é Chico Xavier a chegada falou. a fim dos tempos e tal. Esse é o momento em que o planeta está se chacoalhando para tirar as coisas ruins e deixar só o que tem de bom para a humanidade evoluir? Então, assim, tem coisas que a gente precisa notar melhor, assim, e observar, assim. A gente, dentre as crenças que precisam ser modificadas, é achar que o planeta foi feito para nós, para o nosso regozijo, desfrute do paraíso. Não é isso, certo? Por exemplo, assim, você pode ver, os cientistas estão ainda caçando no espaço a origem da vida na Terra, certo? Então, vamos começar a colocar as coisas num ponto mais palpável, assim. Então, a vida para se formar na Terra levou bilhões de anos. Bilhões de anos, certo? E esses bilhões de anos foram sendo cumpridos etapa por etapa. Primeiro, a vida eclode na Terra, ela não eclode na Terra imediatamente. Primeiro tem que se formar um planeta. E isso tudo é uma química,
cósmica muito importante, regida pelo lado mineral. São os minérios que começam a formação de um planeta, né? Depois disso, começa uma vida celular, um reino vegetal. Depois disso, começa um reino animal. Então, assim, quantos bilhões de anos se passou aí pra gente chegar aqui e dizer, oba, estação de férias, vim gozar aqui as férias, sabe? Esse conceito precisa ser feito, precisa ser refeito, né? A gente não é bem assim, né? E aí, ao longo de bilhões e bilhões de anos, foram feitos pactos de vida entre o reino mineral, com o reino vegetal, depois mais bilhões de anos com o reino animal, e por último, bem lá no finzinho da fila, surge o bípede mamífero pensante, Homo sapiens. Lá no finzinho, nas últimas linhas do contrato, está a nossa existência. Então nós não somos dono de nada. E vai chegar um momento que nem estaremos mais aqui. E nem o mineral vai continuar, vai estar exato. Então, sol, né, vai assim, estar nada Então, disso. sabe, a gente tem que reposicionar a nossa condição aí. Nós somos, então, parte integrante de todo um bioecossistema galáctico e que agora o grande salto é descobrirmos, através da data limite, que é interdimensional. Há outras terras, há outros planetas, em outros estados, com influência direta em cima da gente. Aí a gente transcendeu, né? Mas a transcendência é o desafio. A transcendência de ser o desafio. E essa transcendência que está batendo, exato, não físicas, né? Mas de existência. De existência. Então, esse é o que está batendo a nossa porta. Por isso que, o que nos impede de ver isso? Primeiramente, as nossas crenças. Primeiro a gente tem que parar de achar que é dono do planeta. Dono do planeta. A primeira coisa, esse título de propriedade é falso. Certo? Será que as pessoas têm que lembrar, ficar lembrando o tempo todo de que elas são só animais? Mais um animal no planeta? Mais um grãozinho de poeira no universo? Assim, a existência da gente, ela não é um mero acordo, um simples acordo. A gente é que transformou isso numa coisa pequena. É uma coisa grandiosa. Toda a existência é grandiosa. Ela se apequena quando ela fica cheia de ideologias e cheia de crenças erráticas, assim, e anticientíficas até. Né? Porque a gente hoje está com um problema muito sério aí. Por exemplo, assim, gente, eu não quero citar uma coisa, mas assim, gente, a Terra é redonda há muito tempo. Entende? Eu não quero entrar no mérito da questão. Se é plana ou não. Mas assim, puxa vida, isso é uma regressão, certo? Mas isso não faz parte natural da sociedade, porque somos quantos milhões de habitantes? 7 bilhões de habitantes no planeta. Ninguém vai pensar igual. Então, eu acho que é natural esse pensamento. Não sei se... a diferença de opinião, sim. Eu acho que é uma coisa perfeitamente dentro desse espírito ético, né? Mas, assim, a coisa, por exemplo, assim, eu ainda não existia e o fogo já queimava. Então, todo mundo que botar o dedo numa brasa ou numa chama vai ter o mesmo sentido. Entende? Então, tem o senso comum e tem o bom senso também, né? Entendi. Eu fico muito grato O que a gente pode ver? Vamos lá, agora vamos para a parte importante. Depois de meia hora de entrevista, a gente vai falar da parte importante. O que a gente pode abrir, assim, das cartas para... Escolhe um personagem. Interessante. Escolhe um personagem público que tu queira perguntar, por exemplo. Vamos perguntar. Vamos falar dos conhecidos locais? Vamos. Prefeito, Juarez Ponticelli. Tá, então. O que vai ser de 2020 aí? Juarez, então, assim, eu vou dizer pra ti que tu é o canal que vai viabilizar a informação pra nós. Então, né? Ok. Então tu vai tirar uma lâmina pro Juarez. Puxa vida, que bacana esse aqui, ó. A isso estrela. Aqui é uma coisa que eu acho que é legal falar, assim, porque ele é uma pessoa que tem uma preocupação com o ensino. Bacana, assim. Professor, assim. né? Então, assim, né, tem uma vivência comum com esse meio, certo? E esse meio é como se fosse uma chave para ele, sabe? A relação que ele estabelecer com esse meio vai ser gratificante para ele. Então, o ano que está entrando aí, essa relação tem que se intensificar, tem que se qualificar essa relação e ele sai, quer dizer, o que ele der para esse meio vai saber retribuir para ele. Então é muito importante essa relação aqui que tu tirou. Já forneceu uma chave para o Juarez. Vamos para os outros pré-candidatos?
Opa! Luciano da Floriza, que é um pré-candidato aí do PSL. Ah, é? É, Bom, aqui tu que tirou medo. o 12, assim. O 12 é a carta do sacrifício. Então, assim, isso se eu for dizer pra ele assim, como campanha, vamos dizer assim, bom, ele vai ter uma visão mais popular ou populista, eu diria assim. Então ele vai atender os necessitados. Se ele pender para esse lado, ele angariaria respaldo. Se ele não atentar para esse lado, ele não consegue eco naquilo que ele quer. Ele não consegue se propagar. Porque todo político tem que ter um meio de propagação. O meio de propagação dele tem a ver com os que passam necessidades. Ah, mas como isso? Por que eu vou atender isso? Não sei, é o que está dizendo aqui, entende? Se não tiver vinculado com isso, se não tiver de alguma forma relacionado ou atendendo essa demanda, você não encontra eco no que você está pretendendo. Então, aí está uma resposta. Vamos pro último. Temos 3 pré-candidatos. Vamos lá, o Dr. Cristiano, que hoje são os 3 que a gente vê mais em disputa aí. Eu tenho até medo, porque eu tô sendo responsável, então. Aqui ele tem aí tem um nicho que ele atende, ou que ele pode atender, que são o pessoal, os idosos ou os anciãos, o eremita, que é os anciãos, que também tem a ver com o lado mais conservador, entende? E se eles, aqui tá o nicho de entrega dele, de recebimento dele. Essa é a faixa que ele tem que trabalhar. Veja bem, dos 3 candidatos, um trabalha o ensino e recebe por meio desse, o outro trabalha os necessitados e a demanda deles e recebe por esse meio, e este aqui trabalha os anciãos e recebe pelo meio deles. Então são 3 formas e 3 possibilidades. O que melhor tiver desempenho nesse meio, evidentemente ganha, né? E todos os 3 estão extremamente relacionados com esses meios. Com cada característica. Cada característica. Uhum. Eu, na verdade, assim, né, eu só conheço um deles, os outros 2 são novidades pra mim, assim, porque, né? Depois de a gente falar dos nossos pré-candidatos, vamos, assim, falar um pouco sobre o governo do estado. Certo. Governador Moisés. Dá medo. Bom, eu tenho pouca informação sobre como estão as coisas no governo na esfera estadual, mas aqui tem um arcano 10, pelo que eu vi. É uma pergunta, ele, pela carta, parece que está em processo de mudança, ele corre o risco de não terminar o governo dele. Isso significa uma mudança abrupta que pode interromper. Esse governo pode ser interrompido por alguma coisa, que eu não sei muito bem, posso até depois olhar melhor, mas há um risco aqui, entende? Porque ele está muito fora, ou muito diferente, ou as coisas tomaram um curso que não era previsto. E isso pode provocar um término antecipado do governo dele. Ele iniciou a campanha, né, ao lado do presidente Bolsonaro, ao lado do PSL, e a gente vê que nas notícias a gente percebe que ele desvirtuou a ideologia, desvirtuou um pouco do caminho. É uma possibilidade, né? Essa possibilidade está aqui. Vamos esperar os próximos 2 anos, ainda 3 anos que tem pela frente de gestão. Certo. Tá muito empolgado, tu. É que as cartas já é uma outra parte fora da astrologia, mas que mostra as coisas muito online, assim. A carta é quando você quer saber, aliás, não é a carta, vamos corrigir aqui. Os arcanos do tarô, eles são online. Eles mostram o que está acontecendo de uma certa forma, assim, muito... O que está acontecendo do outro lado do planeta nesse exato momento. Essa informação chega online. Entendi. Diferentemente da astrologia, que é cálculo, é matemática, né? E de que forma a gente pode relacionar as 2 coisas? Elas têm uma relação muito íntima, na verdade, porque o arquétipo ele é também atemporal, entende? E a astrologia, com o cálculo, na verdade a palavra astrologia quer dizer ver a hora. Então o astrólogo é como se fosse alguém que entende o mecanismo do relógio cósmico. Ele entende o movimento e a velocidade que as influências vão e vêm. E os arcanos mostram as características dessas influências. Então elas têm uma relação bem íntima. Bacana. Dá pra gente ter uma ideia de desenvolvimento de Tubarão olhando as cartas? Vamos ver como queria que a gente... É um ano eleitoral. Então eu queria que a gente desse uma olhada assim, saber como a gente pode... O que a gente pode esperar de 2020 para nossa cidade de Tubarão?
Muita responsabilidade eu tirar É, essas porque eu- cartinhas aqui. Muita responsabilidade, bem gerida, porque ela tirou a melhor carta do tarô. A carta da felicidade, a carta da realização, a carta de muita coisa boa. Então, nossa, para nós tubaronenses aqui, isso é uma carta que nos traz. Olha, tinha que ser você mesmo para trazer para nós uma notícia boa através das cartas do tarô, que é o arcano 21, que é a carta da realização. Tubarão, apesar de tudo, assim, eu que estou aqui assim observando, assim, de uma certa forma até um pouco mais de fora, que eu consigo dar essa olhada, assim. Apesar de todas as crises, a gente que às vezes viaja um pouco mais, a gente vê que a crise bateu nos outros lugares, bateu no país inteiro, bateu fora do país também, muito forte. Mas Tubarão tem sido tem tido uma certa estabilidade, assim, apesar de tudo isso, entende? Conseguiu. Não sei se isso se deve à geografia, gestão, vocação da cidade, enfim, mas ela consegue, sabe? Porque me parece assim um polo de empreendedorismo. Eu acho que Tubarão tem essa característica. Vamos ver sobre a economia? Exato. Então eu tirar só mais uma aqui que a gente continua. Porque vai haver alegria. O ano é bom para Tubarão, sabe? Para o mundo eu não posso ser o mesmo, mas Tubarão parece uma ilha. Bom, aqui assim, a economia, o 7, que bom. Isso também é bom para a economia. Estou falando local, né? Local. Uhum. O 7, talvez aqui esteja uma explicação bem boa. É como se aqui a gente tivesse essa coisa do mercador, do negociador, eu falei antes do empreendedor e aqui sai uma carta de comércio, entende? Então isso já é uma característica nossa, entende? Que marca que a gente é muito rápido. Talvez porque a gente fica numa via de acesso e numa confluência de várias outras cidades, isso denota e demanda uma agilidade comercial da parte da gente. Então eu vejo como um polo comercial também, essa vocação precisa ser atendida, essa demanda precisa ser incrementada para que a gente tenha desenvolvimento. A gente tem visto muitos assaltos, muitos roubos. Vamos falar sobre segurança? Segurança. Bom, a segurança, tu já entra nessa demanda social que tem a ver muito com o planeta, o roubo em si, a má gestão, enfim, de recursos e tudo mais, tudo que envolve isso tem a ver com o planeta Plutão. E isso é nacional, assim, muito forte. Plutão marca muito o mapa astral do Brasil, né? Então, essa data onde o Brasil é fundada, ela é muito forte a presença do planeta Plutão. Então, quando a gente fala de violência, a violência no Brasil, assim, e isso talvez seja uma das visões, a gente tem uma visão distópica da violência. O Brasil nunca foi um país tranquilo. Em 1822, quando o Brasil declara sua independência, 2 anos depois ele já entrou em guerra. Certo? 35 anos depois ele fez a Guerra do Paraguai. E assim vem vindo. Aí tem presidente que se suicidou, tem golpe militar que aconteceu. Os nossos ciclos são muito, muito duros, entende? Então, a violência que a gente vê agora, ela não é um fato isolado, ela tem raízes em 35, em 70, em 120 anos atrás. Né? E tem até na própria conduta do próprio Dom Pedro, que sufocou rebeliões com extrema dureza. A gente tem que olhar o mapa astral de Dom Pedro I, que eu já me dei o trabalho de olhar assim bastante. Ele era extremamente combativo, sabe? Muito, 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 sabe? Ele era um estrategista militar de primeira. As pessoas não sabem disso, né? Tanto que ele morre em Portugal porque ele foi lá salvar o reino português, porque o tio tinha usurpado a irmã dele. Ou a tia dele, a irmã dele, eu acho. Mas a irmã dele tinha tido o reino usurpado e ele foi lá. E ele ganhou. Pra tu ver quem era Dom Pedro, a gente não tem uma ideia clara sobre quem era Dom Pedro, sabe? Né? Muito embora da monarquia, o que eu mais gosto é de Dom Pedro II, porque era um mecenas das artes. Não era um guerreiro militar, assim. Mas enfim. Então, falando isso da violência, vamos tirar 3 cartas. Como fica essa questão? A gente é uma questão importante, né? Da segurança, né? Bom, pode ser. É que eu quero mostrar pro pessoal aqui quais são as cartas que a gente consegue, que a gente tá tirando. Então, a primeira, nossa, o eremita. Que importante isso que tá tirando aqui. A segunda, sumo sacerdote. Vamos falar um pouquinho de cada. E a outra, a força. Então, assim, ó. O que essa carta são 3 etapas. Isso aqui eu diria que é a lei. Isso aqui eu diria que é a ação da segurança. E esse aqui é a terceira, é quando chega na violência, por exemplo. Assim. Então nós temos. Esse assunto de segurança ele tem 3 etapas, assim, bem distintas, né?
o que rege a lei, como ela é praticada, de que forma ela é exercida, né? E quando isso chega no fator mais crasso, que é, por exemplo, prisão e condução ou combate direto à violência, o tete-a-tete que a segurança implica. Mas tudo isso faz parte de um mesmo conjunto, segurança. Entende? Então, o que a gente vê noticiar, olha, uma notícia trágica, deu 3 tiros não sei aonde, houve um tiroteio, houve, enfim, certo? Essa notícia, ela é a ponta do iceberg. Isso não é. A notícia da morte violenta de alguém, seja em que circunstância for, não é a causa, é consequência. Então a gente sempre fica horrorizado com os cadáveres, mas nunca se questiona sobre as causas. Entende? Então aí entra a forma como a lei está sendo executada, sabe? Assim, que todo agente legal, ele é um representante da lei, e ele tem que ser um representante da lei, tanto na hora de exercer esse poder, sabe? Como responder a uma demanda. E essa parte é muito falha. Porque eu sinto falta quando fala segurança, sabe? Eu não posso olhar, o policial hoje para mim é algo ameaçador e não algo amigável, entende? A gente precisa mudar um pouco essa visão do agente de segurança. Mas essa é a realidade de Tubarão ou não? Bom, eu estou tirando sobre, eu estou falando assim de uma forma geral. Mas de qualquer forma a gente precisa de uma espécie de, como eu poderia dizer, de sociabilização dos agentes de segurança, entende? Eles precisam ser mais próximos, ou a comunidade, enfim, tem que ficar mais próxima. Eu sei que tem um trabalho muito valioso da polícia militar nesse sentido já, que tem anos, que já dura anos, não começou agora. Mas eu diria que esse tipo de iniciativa precisa ser mais ampliada. Porque, como eu disse, aqui, quando tem os tiros, quando tem a morte, é a ponta do iceberg. Aqui, isso que eu estou falando, é quando a gente poderia estar combatendo isso na sua origem. Ou, pelo menos, de uma forma preventiva. E aqui, significa que daí não é só Tubarão. A lei ainda precisa de muita reformulação e atualização para chegar até isso. A lei está muito distante, né? Ela é muito, como se diria assim, muito catedrática, muito burocrática demais para atender às necessidades do cidadão comum. A gente já teve muita mudança na sociedade, né? E precisa de muitas outras, tantas, né? Então, esse assunto de segurança daria um programa só pra gente abordar, mas eu gosto muito de ilustrar isso, que quando a gente ouve o tiro, isso é a ponta do iceberg, sabe? É bom a gente lembrar. Um tema que também é muito falado é a questão da saúde em Tubarão, né? O que a gente pode esperar aí para 2020? Como é o que os astros vão mostrar pra gente aí? Que responsabilidade tirar essas cartas? Eu acho que tu é a pessoa certa pra fazer. São 3 ou uma? Aqui é o 16. Aqui é uma, não, mas tira mais uma. Tá, não, que eu quero mostrar pra eles aqui, depois tu fala sobre cada uma. Casa de Deus. É bom. A torre, né? A torre. Eu tô falando. Aqui, que carta é essa? É o diabo. O diabo. Já tô vendo assim uma boa discrepância entre e o imperador. São então, cartas difíceis, hein? Cartas difíceis. A primeira quer dizer a queda. Então, nós tivemos um ano de perda nessa área. De recrudescimento, de retrocesso. Tá? O 15... E aí, quando tem um retrocesso, aí é onde esbarra na demanda. A demanda cresce, o retrocesso diminui a capacidade de atender essa demanda, e aí começa a embolar, que é o 15. Aumento da tensão, fica uma coisa que não resolve, fica aquela coisa assim empacada, sabe? Que é o 15. Aumenta a tensão, mas não se resolve. E o 4, que é a carta que tu tirou, que é o futuro, por isso que eu pedi, é a carta que vai ter que ter um viés administrativo de toda essa demanda. E assim, é complicado, porque daí a gente está olhando para Tubarão, mas isso é uma região muito grande, sabe? E a saúde, ela não é simplesmente, não pode ser delegado como se fosse um nicho de mercado ou um setor pura e simplesmente, certo? A gente até está sendo cooptado por essa mídia que precisa passar por uma transformação e revigoração ética, tratar isso como se fosse nicho de mercado ou setor, sabe?
Saúde não é um produto, gente. Saúde é um direito. A gente perdeu essa noção, porque a mídia nos enganou. Mas, gente, saúde é um direito, não é nicho de mercado. Ou tem a parte mercadológica disso? Claro que tem, eu não vou negar isso. Eu sei que planeta e que mundo eu vivo, mas a gente precisa tentar, entende? Então, aqui que está mostrando esse choque. Aqui houve um retrocesso nesse sentido. Aqui, o que a gente tem hoje? Tem o sistema embolado, a coisa trincou, a coisa empatou, a coisa engarrafou. E agora aqui, o que precisa? Medidas administrativas reais, realistas. É isso sobre saúde. É a prática, não a teoria, né? É a prática. Tá jogando bem o tarô lá, né? Eu queria ter mais tempo, porque eu queria ficar o dia inteiro aqui falando, mas eu não tenho tempo. Há muita informação que eu quero continuar trocando com vocês todos aqui. Aliás, sempre que é possível, a casa da gente é uma casa aberta aqui para trocar essas informações. Tô olhando minhas anotações aqui pra ver o que... Ah, uma dúvida. Certo. Também no dia 10 de janeiro, é quando vai ter essa mudança toda, vai ter o eclipse, vai ter nesse período tem o encontro dos planetas. A gente também vai receber pertinho da gente um visitante que é um asteroide. Isso também influencia nas nossas energias? Influencia, mas é assim... Vai passar no dia 10 de janeiro, de 6 ou 10 de janeiro. Influencia na... Influencia, mas tem influências maiores que acontecem aí, que é assim... Aliás, eu queria esclarecer uma coisa aqui. A gente que é astrólogo sempre enfrenta uma crítica da astronomia, embora eu amo astronomia, tá, gente? Pra mim é impossível ser astrólogo e não ser astrônomo, né? Eu tenho telescópio, eu acompanho o movimento astrológico, eu acompanho efemérides, essas coisas todas assim. Então, assim, não é verdade uma coisa que nos acusam, assim, que é dizer que a astrologia não funciona porque as constelações se movem e as estrelas mudam de lugar. A astrologia leva isso em conta, gente. Isso é uma falácia, entende? Tanto que isso que tu está me perguntando agora do asteroide, no dia 10 movimento. Tem constante movimento. Então, assim, a gente leva isso em conta. E aí tem uma coisa, essa evento astrológico que vai acontecer, ele acontece junto a uma estrela fixa, que é bem danada, que é bem forte, assim, que é Antares. E essa estrela fixa, ela denota muita convulsão pública, muita convulsão social. Então, é um marco que dispara isso. Isso é disparado. Aí leva 1, 2 meses, ele... Mas sempre quando acontecem eventos astrológicos e astronômicos próximos a estrelas fixas, ou seja, aquelas estrelas que a gente olha daqui da Terra e estão sempre lá, como Antares, como Pollux, como Arcturus, que são estrelas fortes, né? Também tem como se diz, a Magalhães, então, né? a Cruz. Então, essas estrelas que são fixas, que servem para a orientação da gente, a gente, quando o zodíaco passa por ela, a gente leva em conta isso também. Certo? Então, não é verdade dizer que o astrólogo não leva em conta o movimento das estrelas. Leva-se muito em conta o movimento das estrelas. E a inclusão de mais um signo, isso também modifica tudo? Não existe esse signo. Esse signo, por isso mesmo que a gente já leva isso muito em conta há muito mais tempo do que a astronomia própria diz que descobriu isso. Porque esse 13º signo que eles falam é a caudinha de Escorpião, que são estrelas fixas que tem lá, que a gente já leva em conta há milhares de anos. Então não existe um 13º signo. Não, é Mula que se chama isso, é uma divisão lunar, é um nakshatra, que é Mula. Inclusive, esse nakshatra é um nakshatra que rege esse ano, porque o eclipse que aconteceu em 26 de dezembro, aconteceu nesse nakshatra. E isso quer dizer muita mudança. Na verdade, esse nakshatra, o símbolo dele é a raiz, ou seja, as coisas renascem, as coisas são mexidas lá do seu âmago para fora. Tem 2 símbolos esse nakshatra, a caudinha do escorpião, que é chamada de 13º signo, que não existe. E a astrologia já é mais velha do que a astronomia para dizer isso. Né? Ao mesmo tempo que assusta, dá um certo alívio para pelo menos a gente ver que tem uma luz no fim do túnel. Tem muita luz. Eu acho que justamente é esse momento da luz, certo? É a irradiação da luz. Total. Eu acho que as pessoas precisam até mesmo assim... Por que tem que se soltar das crenças? Porque o que nos escureceu foram as crenças. O que nos clareia é a luz do sol regente desse ano, que traz a verdade. A gente está vivendo um novo momento de iluminismo?
Até parece que sim, assim, eu não vou dizer Essa questões sensação que eu históricas, tenho, né? né? Porque daí assim a gente pode... Porque tudo é descoberta, todos os Todos dias a os gente dias. tem uma descoberta. E a gente passou por um longo período sem essas descobertas, principalmente filosóficas, né? Então, tanto que se combate a filosofia agora, ultimamente, né? Então, assim, eu acho que é porque justamente chegou esse momento de descoberta. Nós estamos no momento de descoberta. Nós estamos no momento da descoberta do novo mundo. Como há 500 e tantos anos atrás. Né? Essa construção nos leva a 1519, 1518, certo? Que era a descoberta do novo mundo. Mas quando a gente fala em novo mundo, não quer dizer ir para outro planeta, ir para... Somos nós, né? É nós, é esse mundo interno. É a descoberta maravilhosa que é conhecer a outra pessoa na sua essência. Que é, sabe, a gente precisa quebrar os tabus, quebrar as separações e reconhecer que o meu semelhante é algo maravilhoso, é um talento, é um pedacinho de Deus que está na minha frente representado em pernas, cabelo, olhos, pensamentos, palavras, ar, vida. É isso, e isso é uma descoberta, né? Então, imagina quanta gente tem pra gente descobrir daqui até o centro da cidade agora, né? É um universo, entende? Então é esse novo mundo. Ai, eu tenho que acabar a entrevista, não quero. Eu quero me despedir também de vocês, desejar um ótimo ano novo pra todo mundo. Mas sem antes, tu não vai embora sem antes dizer como é que a gente te encontra na internet? Rede social, Facebook, Instagram, então, telefone, WhatsApp. Então, o nosso WhatsApp para você encontrar a gente, inclusive dizer que a gente tem uma novidade, que é a constelação online, que a gente tem a constelação arquétipica, que é um trabalho sui generis, que nós somos as únicas pessoas que estamos realizando isso aqui no Brasil. Então, você entra em contato pelo 9623-6232, 9623-6232, e também pode mandar suas questões, suas perguntas pra gente no Boa Astrologia no Facebook. Boa Astrologia. Isso, no Facebook, Instagram também. Instagram tem também o Boa Astrologia também no Instagram. Tá? Você também pode entrar em contato lá. O que a gente vai encontrar lá nas tuas redes sociais? Tem previsão? Tem a edição dos horóscopos, que é semanal. Toda semana a gente solta material que marca como estão os astros para você. Tem informações sobre astronomia, como eu disse assim, é impossível ser astrólogo e não ser astrônomo, certo? Eu amo astronomia, então sempre as notícias atualizadíssimas sobre astronomia eu estou sempre divulgando também. No Instagram da gente a gente bota também algumas coisas sobre filosofia, que eu acho tão importante. Importantíssimo. Para a gente reger o nosso bom dia, nossa condução em relação ao nosso semelhante. É importantíssimo. Vamos repetir então as redes sociais? Então, Boa Astrologia no Facebook, né? Boa Astrologia no Instagram e no WhatsApp, o 9623-6232, você entra em contato para marcar, enfim, o nosso encontro, que pode ser inclusive online. Que bacana. Adorei nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. A casa está aberta para você nos visitar sempre que for preciso, sempre que quiser trocar informações. A gente deu um dedinho de prosa aqui sobre o que são os acontecimentos que estão marcados para 2020. Gente, tem muita coisa que eu estou ansioso, até posso dizer, para divulgar e trocar. É só acompanhar nas redes sociais, lá no Boa Astrologia. Luiz Henrique, obrigada. Muito obrigado. Obrigada por ter me recebido aqui. Obrigada, pessoal que está aí acompanhando com a gente. Se tiver dúvidas em relação ao assunto, vai lá no Boa Astrologia com o Luiz Henrique, que ele tira todas as dúvidas. Obrigada por ter acompanhado, pessoal. Obrigada, querida, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.